Estamos de regresso para mais um programa Ideias com Jota, às quintas-feiras, a partir das 19 horas, com repetição agora ao sábado, entre as 9 e as 10. E é um programa que pode ser, para além de ouvido na Rádio Interminho, pode ser também visto no Facebook do jornal Correio do Minho. Por isso, cumprimento todos aqueles que nos acompanham, de uma forma ou de outra, em qualquer plataforma, e saúdo também a presença hoje no programa do Gabriel Castro, da JCP, da Clara Almeida, da Iniciativa Liberal, da Inês Rodrigues, da Juventude Socialista, e do Manuel Barbosa, da JSD, em especial a Clara Almeida, como faço sempre que aparece um rosto novo no Ideias com J. Uma saudação especial. Vamos avançar sem mais demoras para o programa de hoje, dividido em dois temas. Um que tem a ver com a paz, a luta pela paz, num mundo que está bastante conturbado, o Médio Oriente, no leste da Europa, e, claro, como não podia deixar de ser também o debate com esta quinta-feira no Parlamento a propósito do programa do Governo da Aliança Democrática. Vou começar pelo Gabriel Castro, que nos traz as questões relacionadas com a paz que tanta falta faz no planeta. Exatamente, eu vou estar primeiramente cumprimentando todos aqui na mesa e todos que estão ouvindo o programa. É a primeira vez que eu vim nesse programa, tive a oportunidade eu trouxe aqui como tópico, a JCP trouxe como tópico o tema do apartheid israelita no estado da Palestina e, infelizmente, por motivos de tempo, não deu tempo para aprofundar nisso. Mas é bom que tenha vindo como primeiro tópico aqui a questão da paz nesses 50 anos, 25 de abril, e bem falado aqui, a grande necessidade de estabelecer uma política de paz no mundo, porque atualmente, e o motivo do porquê se vem esse tópico não são só os 50 anos do 25 de abril, mas também que se nota nos vários meios principais de comunicação social um amplo discurso difundido de guerra e armamentismo, quase que procurando para a solução das guerras, soluções bélicas. A resposta para a guerra, aquele famoso ditado, é mais guerra, sendo que isso não se verifica. Aqui, pronto, já temos 6 meses passados desde a intensificação do colonialismo israelita e do prosseguimento de um bombardeamento indiscriminado sobre o povo palestiniano. Só trazendo aqui alguns dados, a gente tem cerca agora de 30 mil mortos lá no estado da Palestina, dos quais, isso dados da Unicef, 70% são mulheres e crianças. Para vocês terem uma noção aqui, mais crianças morreram em Gaza do que em 4 anos de guerras pelo mundo inteiro. A gente tem um registro recorde em mortes de trabalhadores humanitários, até aqui um exemplo mais recente da WCK, da World Central Kitchen, aqui mostrando que o bombardeamento, muito contrário ao que o discurso das forças políticas de direita vem empurrar aqui, que é procurando o Hamas, não, ou pelo contrário, é procurando a morte de o máximo de civis possíveis, e pronto, bombardeamentos recordes em hospitais, em civis como referido, ambulâncias, escolas e, claro, acompanhado disso já há muito tempo, corte de energia, de abastecimento de água e qualquer tipo de alimentação. E aqui até trazer uma questão para o que eu quero avançar, que é um questionamento, de que, e até é interessante botar aqui em questão todas as afirmações que se tem visto, principalmente dos partidos da direita aqui no país, me perguntar se a solução para a procura de reféns, lá onde eles foram retidos pelo Hamas, é realmente o bombardeamento indiscriminado de toda a área em que os reféns precisamente podem estar. Isso não é nem um pouco coerente e acho que evidencia mais ainda qual é o intuito verdadeiro dessa ofensiva israelita. Isso é uma justificação fraca para legitimar o que vem sendo esse genocídio, que, só para ressaltar, se faz 6 anos desde a sua intensificação, mas que se faz mais de 50 anos de que ele ocorre no estado da Palestina. É daqui uma coisa, só exemplificar, que, muito pelo contrário do que dizem, esse conflito, mas esse genocídio não é de todo para caçar e procurar o Hamas, incluso aqui trazer uma instância em que na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, que não são controlados pelo governo do Hamas, o governo e o exército israelita já matou mais de 60 menores, 60 crianças, e só mais uma coisa aqui, de saudar o que foi a manifestação no dia 6, que eu tive a oportunidade de ir, já aqui trazer à tona, em Lisboa, pelo cessar-fogo em Palestina e reconhecimento da soberania do Estado. Ia trazer aqui uma coisa, que é nos 50 anos desse 25 de abril, que agora mais que nunca se urge defender a paz,
né? É aqui que o 25 de abril conquistou pelo fim da guerra colonial, de defender a soberania nacional do Estado da Palestina, até aqui trazendo o exemplo de que Portugal, enquanto colonizava, né, os países africanos, as suas colônias, né, Portugal era submetido ao capital estrangeiro. Os países que são colonos não, mas que são colonizadores, não têm a sua soberania nacional. Quem submete a soberania nacional dos outros não pode ter isso como direito. E claro, defender a soberania nacional do Estado da Palestina, com as fronteiras anteriores a 1967 e com a sua capital em Jerusalém Oriental, conforme determinado pelas resoluções da ONU. E não resoluções aqui com intrometimento da União Europeia, de órgãos como a NATO, mas sim, e de acordo com o artigo 7º da nossa Constituição, uma independência e uma soberania aqui plena para o povo palestino, concretamente, conseguir prosseguir na escolha do seu governo. E até aqui trazendo mais outro dado, a gente teve recentemente, né, aqui na movimentação do que são, né, as guerras no nosso mundo, recentemente aprovado um pacote, né, de 100 milhões de euros aqui em Portugal, destinados à Ucrânia, né, e aqui tendo uma noção de que não é através desses financiamentos que a gente acaba com guerras como a que ocorre em Palestina ou na Ucrânia, e também, né, demonstrando aqui o que parece ser um futuro muito perigoso para o mundo inteiro, até com a adesão do que é a Suécia recentemente à NATO, né, que pronto, é um grande bloco militar que tem um intuito aqui de, obviamente, assegurar a hegemonia americana, né, no mundo inteiro. Só trazendo mais algum dado, dia 24 de março, faz 25 anos, e só aqui trazendo um aspecto do que é o verdadeiro papel da NATO no mundo. Dia 24 de março faz 25 anos do bombardeamento da Jugoslávia, né, em que não só muitas bombas lá caíram, como sim muito material radioativo resultante dessas bombas causaram danos ambientais e mortes que são incontáveis. E daí vem a necessidade de afirmar aqui uma política de paz e uma política de soluções políticas e não bélicas para esses conflitos. A paz que anda arredada dos discursos de alguns líderes políticos mundiais. Eu passava para a Inês Rodrigues, da Juventude Socialista. Esta questão do Médio Oriente, esta questão na faixa de Gaza, na Palestina, enfim, sabemos que começou com uma situação de um ataque do Hamas a colonatos israelitas. De qualquer forma, a resposta foi excessiva e pelos vistos, não há ninguém que consiga travar, que tenha condições para travar Netanyahu em Israel, e com o conflito até ter uma subida de perigosidade depois do ataque ao consulado do Irão em Damasco, na Jordânia. Antes de mais, boa tarde aos meus colegas de painel e a quem nos está a ouvir. Eu vou focar aqui em alguns dados que o Gabriel falou, porque acho que são sempre importantes de referir, porque estamos a falar de pessoas, de vidas humanas. E neste momento nós temos mais de 33 mil pessoas mortas, sendo que 9 mil são mulheres, mais de 13 mil são crianças, mais de 90 jornalistas mortos, mais de 196 trabalhadores humanitários mortos e 1,7 milhões de pessoas que já tiveram que evacuar as suas casas à conta desta guerra, deste genocídio. Eu não lhe consigo chamar conflito. Eu pessoalmente interpreto isto como um genocídio a olhos vistos. E é imperativo o cessar-fogo que nós andamos, infelizmente, há muito tempo a pedir e a exigir, seja em Portugal, seja em várias instituições europeias e não só, que andamos a exigir este cessar-fogo imediato. E é imperativo também que se acabe de uma vez por todas com os cortes de água, de comida, de eletricidade, porque estamos a falar de vidas humanas. E o Rui disse há bocado que este ataque é mesmo desproporcional, porque claramente que Israel tem todo o direito de se defender à luz do direito internacional. E o que nós estamos a assistir é uma desproporcionalidade brutal como resposta. E também acho que Portugal não tem sido inerte nesta situação. Em 2014, o próprio Parlamento português, com os votos favoráveis do PS, do CDS e do PSD, aprovou um projeto de resolução instando o Executivo a reconhecer, em coordenação com a União Europeia, o Estado da Palestina como um Estado independente e soberano e de acordo com os princípios estabelecidos no direito internacional, já em 2014. António Costa, também com Pedro Sánchez, tem feito este caminho de exigir esta solução de dois Estados, de reconhecer o que está nos acordos de Oslo,
E a escolha, o que o próprio Pedro Sánchez disse há dias relativamente à visita que Luís Montenegro vai ter agora, como a sua primeira visita oficial no estrangeiro, à Espanha, e que iriam abordar esta situação. Portanto, eu espero seriamente que isto volte acima da mesa e que esta luta seja prosseguida também por Luís Montenegro e pelo nosso próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque isto é um caso, é uma guerra gravíssima. Nós estamos a assistir aqui a um genocídio e esta resposta não é proporcional em lado nenhum e está a escalar, está a ganhar proporções imensuráveis. E outra coisa, eu compreendo perfeitamente o que o Gabriel diz, nós precisamos de seguir o caminho da paz, mas neste momento, em título de um exercício, se a própria Palestina não se defendesse, o que é que iria acontecer? Não é? Eu não consigo conceber neste momento que, se a própria Palestina deixasse de se defender, que Israel iria parar porque gosta muito da palavra paz. Não, sabemos perfeitamente que isto não acontece. E, portanto, também temos que perceber aqui que tem que exigir um meio termo. Tal como na guerra da Ucrânia as pessoas têm que sentar e conversar, mas também é impensável que se peça à Ucrânia que deixe de defender. É impensável, isso não pode acontecer. Porque senão vamos assistir a ainda mais mortes. E, portanto, espero seriamente que este caminho deste reconhecimento deste cessar-fogo que aconteça e deste reconhecimento dos dois Estados aconteça. Eu fiquei seriamente preocupada, espero estar enganada, porque ainda recentemente Paulo Rangel não tinha assumido o seu papel como Ministro dos Negócios Estrangeiros. E num comentário da CNN diz que não está a existir nenhum extermínio na faixa de Gaza. Isso são coisas da nossa cabeça. Eu espero que este novo cargo o faça refletir que as palavras de um comentador da CNN são diametralmente diferentes dos comentários do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E que ele seja um fator de contribuição para tentar alcançar o fim desta guerra. Muito bem, até porque Israel, enfim, não dá mostras de parar, pelo menos até estar cumprido o objetivo, que é a aniquilação completa do Estado da Palestina. Mas os palestinianos não são o Hamas. Exatamente. Essa é, enfim, a grande diferença. Ainda assim, até os esforços da ONU têm sido praticamente em vão, e não só aqui na questão da Palestina, na questão da faixa de Gaza, mas também em outros conflitos mundiais, onde praticamente a ONU serve apenas para denunciar situações e pouca influência muitas vezes acaba de ter no seguimento de processos de alcançar a paz. Clara, bem-vinda também uma vez mais, ou bem-vinda aqui ao Ideias com J, da Iniciativa Liberal, também um olhar sobre aquilo que vai acontecendo no Médio Oriente. Enfim, temos também outro conflito mais a leste, que acabou quase por perder, enfim, perder alguma força mediática em função daquilo que acontece no Médio Oriente, embora agora esteja novamente a ser recuperado para os canais de televisão, que são aqueles que chegam mais facilmente junto das populações. Obrigada, Rui. Primeiramente queria comentar os meus colegas de painel e toda a gente que nos está a ouvir. Bem, é verdade que o primeiro ataque do Hamas gerou uma resposta completamente excessiva e desproporcional por parte de Israel, e tem vindo a continuar e a permanecer, e isto já não se trata de um conflito militar, é como a Inês estava a dizer, isto já é um genocídio, são ataques a hospitais, ataques a abrigos, ataques a escolas, e isto é que não pode acontecer, os civis não podem sofrer as consequências desta guerra, e porque ocorre fome, ocorre sede, há pobreza, e tudo isto são crises mundiais que deveriam ter resposta e deveriam ser resolvidas. Entende-se que têm de ser feitos esforços diplomáticos, porque a diplomacia é a única maneira de resolver este conflito. Lá está, a Palestina não tem a força que Israel tem, não consegue defender-se da maneira que Israel está a atacar, e então o único caminho tem de ser através da diplomacia e no sentido do cessar-fogo.
Eu acho que também, na minha opinião, Portugal deveria tomar uma posição e reconhecer a soberania da Palestina. Pode ser que agora sejam feitos esforços neste sentido, com o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas de facto é uma tragédia muito grande e não faz sentido nenhum nós termos estas guerras ativas e tão ferozes no século XXI. Para a Palestina, enfim, maior fragilidade militar e maior fragilidade diplomática, não é? Sim. Porque o Estado de Israel tem um poder muito grande, económico também, e militar. Manuel Barbosa, da JSD, também uma opinião sobre este tema que foi lançado pelo Gabriel Castro, a luta pela paz. Boa tarde, Rui. Não só no Médio Oriente, mas enfim, como... Sim, o conflito entre Israel e Palestina já dura há várias décadas, teve o seu último estalar recentemente, e é um conflito que já tem custado muitas vidas e tem resolvido muito pouco. É uma demonstração perfeita de que, de facto, a guerra resolve pouco, os conflitos resolvem-se diplomaticamente, e é por isso que a JCP faz bem em trazer este assunto desta forma e nestes moldes. E é por isso que é estranho que o PCP não tenha os mesmos princípios em conflitos que acontecem em outras partes do globo. Temos neste momento uma guerra a decorrer entre a Ucrânia e a Rússia, uma guerra disputada pela Rússia, um país que deu o primeiro tiro, que invadiu a Ucrânia, um superpoder mundial que invadiu um país mais pequeno, e o PCP tem muita dificuldade em condenar a Rússia, em dizer inequivocamente que um país que invade outro está errado. Não compreendo a dualidade de princípios. Gabriel, pode não pensei que seria tão curto. Assim, primeiramente, mentira. Pode ela procurar já há tempo, e foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Inclusive foi até curioso porque eu entrei na JCP logo que isso ocorreu, e eu me lembro de todas as fake news que eram espalhadas nesse sentido. O PCP, desde suas primeiras declarações, ele tinha condenado já a Rússia, só que tem a compreensão, e que muitos aqui parecem não perceber, um facto histórico, de que a guerra não começou a da Rússia, meramente nessa última ofensiva da Rússia. Já temos aqui o traço do Euromaidan, que de certeza conhecem, se vão falar dessa guerra, né? Da questão de que foi um golpe de Estado fascisante lá na própria Ucrânia, com forças assumidamente fascistas, e que a gente tem. E isso aí pode pesquisar e está muito disponível, e até forças de direita vão concordar com isso. Não só do batalhão Azov, mas com 1000 outras forças que apoiaram nesse golpe, em que inclusive muitas mortes que houveram de civis na rua foram concretamente de apoiantes, né, fascistas, com seus próprios rifles. E a gente até pode ver, né, o apoio que a NATO faz, e até sabendo aqui, Portugal foi um dos cofundadores da NATO enquanto tinha o regime fascista. A NATO não é nenhum órgão de democracia no mundo, não. Até a NATO tratou do treinamento em solo americano e com financiamento americano de forças assumidamente fascistas na guerra da Ucrânia. A questão dessa guerra é que o PCP já reconheceu, não concorda com a ofensiva russa e reconhece, e até acho que é algo curioso aqui, o próprio governo russo e as políticas do Putin são muito mais próximas do que a IL ou o PSD apoiariam do que o PCP apoia em si. O Putin nunca empreendeu nenhum aumento de salários, nem muito menos coletivização dos meios de produção. É um país capitalista, só que deve aqui ter uma compreensão que as guerras, né, não são meras pílulas que pá, com água do nada vem assim. Tem um passado histórico nisso, e é isso que o PCP reconhece, mas desde sempre, nas suas primeiras declarações, o PCP reconhecendo, né, o mal que representa essa ofensiva da Rússia. Eu até queria comentar aqui algo aí que... Rápido, tem que ser rápido para irmos ao... É rápido, mas eu comento aqui, e que é extremamente... Como é que eu vou dizer, serpentino, ainda mais esses 50 anos, 25 de abril, essas resoluções, e que também não foi só em 2014, mas foi aprovada em dezembro de 2023, não teve o apoio do PCP, porque, nomeadamente, primeiramente, a de 2023 e a de 2014 também tinha essa questão. Eles não reconheciam o fim dos colonatos israelitas, somente reconheciam que novos não podiam vir, não reconheciam o direito de retorno dos refugiados, e não reconheciam a soberania e independência plena do Estado palestino, que o PCP e também o Bloco de Esquerda mas o Bloco de Esquerda infelizmente foi e apoiou essa resolução, né, em cooperação com a União Europeia, e o PCP e a JCP reconhecem que o Estado palestino deve ter e o povo palestino deve ter a sua liberdade para escolher o seu governo, independentemente da vontade da União Europeia. Assim, até o nosso próprio artigo 7º diz. Inclusive, esse ano faz
E no mês passado até teve uma iniciativa em Barcelos com o próprio Jerônimo, 48 anos da nossa Constituição. Né, e 50 anos, 25 de abril, acho que é hora de levar aqui na frente, né, um lema e um projeto a se cumprir, que é o da paz. E a não intromissão, né, de órgãos externos e organizações supranacionais, como é a União Europeia. O Estado palestino aqui não é para nenhum de nós determinar qual é a vontade deles, mas sim que eles tenham essa liberdade, o que eles não têm, o que comprovam todas as mortes aqui. Muito bem, alguém quer acrescentar algo mais sobre este tema? Senão poderíamos seguir para a questão, para outro assunto de hoje, que foi proposto pela Inês Rodrigues, pelo Manuel Barbosa e também pela Clara Almeida, e que tem a ver com o programa de governo que foi entregue no Parlamento e que começou a ser discutido, já com algumas novidades, entre elas que o Executivo vai revogar aquilo que considerou ser as medidas erradas do programa Mais Habitação, o tempo de serviço dos professores vai ser recuperado ao longo dos 5 anos, 20% dos 6 anos, 6 meses e 23 dias vão ser recuperados ao longo de 5 anos e também a questão da redução do IRS e ainda a situação das carreiras na PSP e na GNR. Manuel Barbosa, da JSD. Os discursos hoje que fomos ouvindo foi aquilo que pelo menos tive a oportunidade de acompanhar, foi um discurso de Luís Montenegro, enfim, a querer responsabilizar, a chamar a oposição também para a responsabilidade, e foi criticado por isso, até pela forma arrogante como se dirigiu à oposição. Assim, Rui, naturalmente, como o próprio Pedro Nuno Santos reconheceu na noite das eleições, os portugueses votaram a dia 10 de março, votaram maioritariamente no programa da Aliança Democrática, foi a força política mais votada daquelas eleições, e o Governo neste debate propõe-se implementar o seu programa eleitoral no programa do Governo. Há uma grande medida que eu gostei de destacar, que é a redução do IRS, para todos os escalões, exceto o último, e com um foco especial na classe média, que muito precisa de alívio na sociedade portuguesa. E um conjunto de medidas para os jovens, que sendo estudados com J, acho que faz sentido destacar. O IRS jovem, que teria uma taxa máxima de IRS de 15% até aos 35 anos, com exceção para os jovens no último escalão, que já dá um maior rendimento disponível e uma maior previsibilidade em termos de IRS. Um conjunto de medidas importantes para a habitação, eliminar o IMT e o imposto de selo para jovens que comprem casa até aos 35 anos. Uma garantia pública que permita aos jovens financiar a compra da primeira casa em 100%. O aumento dos limites para receber apoio do Porta 65 para os jovens que arrendam casas, a subida do salário mínimo nacional para 1.000 euros até 2028, um programa de atração para jovens imigrantes, para os muitos cérebros que foram fugindo do país nos últimos anos devido à falta de oportunidades em Portugal, e muitas outras medidas. Os portugueses, a dia 10 de março, votaram sobretudo na Aliança Democrática, foi a força mais votada, que agora se sente na legitimidade, e foi isso que Luís Montenegro disse, na legitimidade de implementar o seu programa eleitoral. É tão simples quanto isso. Mas a Aliança Democrática, enfim, não tem a maioria no Parlamento. Daí que as coisas ficam um pouco mais dificultadas no que tem a ver com a apresentação e discussão de algumas propostas. Naturalmente, e o próprio programa já tem uma série de sinais no sentido do compromisso e da procura de soluções comuns. Foram 60 medidas que foram... Como Leitão Amar disse exatamente, há 60 medidas retiradas dos programas eleitorais de outros partidos. Já houve, aliás, um compromisso há 4 anos com o Partido Socialista, por exemplo, para a presidência da Assembleia da República. É um governo, ao contrário do que Pedro Nuno Santos tem tentado vender, é um governo dialogante e com sentido de compromisso. Também é um governo que não abdica do mandato que lhe foi concedido para implementar o seu programa eleitoral. Manuel Barbosa, mas aquilo que, enfim, a ideia com que se ficou é que o governo foi aos programas eleitorais, escolheu as medidas que achava que mais lhes convinha e não fez diálogo com os partidos da oposição que reclamam esse mesmo diálogo. Aquilo que aconteceu foi um processo perfeitamente natural. O programa do governo é feito pelos partidos que apoiam o governo. Os partidos da oposição não estão envolvidos nas negociações, porque se estivessem, estariam depois obrigados a apoiar o governo que implementa aquele programa e deixavam de ser partidos da oposição. Aquilo que aconteceu é um processo perfeitamente natural. A questão dessas 60 medidas não era uma ideia não era de negociação com os partidos, era um sinal da procura de soluções comuns. Portanto, legitimado para governar, claro. Certamente, sim. Clara Almeida, da Iniciativa Liberal, enfim, daquilo que já foi discutido no Parlamento e daquilo que também já se sabe do programa de governo, a Iniciativa Liberal tinha muito foco na questão da habitação. Sim. E pelos vistos não ficou de todo
contente com aquilo que são as propostas? Sim e não. Eu trouxe os 2 pontos. Bem, primeiro queria partilhar aqui uma notícia que saiu esta semana, em que nos diz que no terceiro trimestre do ano passado o preço das casas cresceu 7,6% em Portugal, face ao mesmo período do ano anterior. E estes dados vêm contrastar com a generalidade dos países da zona euro e da União Europeia, onde os preços de habitação caíram em média de 2% e 1% respectivamente. Ou seja, Portugal é neste momento o 4º país da zona euro onde os preços mais subiram e o 5º país da União Europeia onde os preços também mais subiram. E não é de surpresa nenhuma que um dos fatores que marcam esta crise habitacional é a falta de oferta face ao grande aumento da procura. Aliás, foi uma das razões pela qual os preços subiram por toda a Europa, em Portugal mais especialmente, sendo que o programa Mais Habitação do anterior governo falhou no objetivo de aumentar este acesso à habitação. Então havia a necessidade, como já tinha sido dito pelo líder da Iniciativa Liberal, de revogar normas como o arrendamento forçado ou medidas que penalizam o alojamento local que constavam do anterior pacote Mais Habitação. E isso foi, enfim, foi prometido está previsto no programa do governo. Entende-se que a única forma viável e eficaz de baixar os preços da habitação é aumentar a oferta e por isso queria destacar algumas medidas positivas neste sentido que constam do programa do governo, como é o exemplo da baixa do IVA da construção de 23% para 6%, também era uma medida que constava do programa eleitoral da Iniciativa Liberal, por considerar a habitação um bem essencial, que acho que todos nós concordamos nesse aspecto, e taxar a sua construção ao mesmo nível que se taxa um bem de luxo, era uma contradição completa. E outra medida que é a injeção no mercado dos imóveis, solos públicos e devolutos e subutilizados do Estado, também foi uma medida que a Iniciativa Liberal na última legislatura defendeu sempre de forma convicta. E depois falar aqui um bocado da parte do que toca aos jovens, que basicamente foram duas medidas principais: a isenção do IMT e do imposto de selo e também o financiamento bancário total na compra de primeira casa. E eu gostava de trazer um exemplo que foi dado pelo Rui Rocha na Assembleia da República hoje, que é um cenário hipotético da Maria, que tem 36 anos, divorciou-se e tem ao seu cuidado 3 filhos. Comprou um apartamento com muito esforço e pagou aproximadamente 4.000 euros de IMT. O Manuel, que vive no apartamento ao lado, tem 26 anos, comprou um apartamento similar, sem pagar IMT e com financiamento bancário do valor total da casa. Não quero isto dizer que o Manuel devia pagar, mas sim que pessoas como a Maria também tenham essa oportunidade de ter aqui ajuda na compra da casa, porque a dificuldade em comprar habitação própria toca a todos os portugueses. É uma crise que se sente em Portugal inteiro e não apenas para os jovens. Por isso aqui achávamos que esta medida podia ser expandida também para o resto dos portugueses. Muito bem. Passo agora para a Inês Rodrigues, da Juventude Socialista. Também uma primeira apreciação a este dia e aquilo que já se sabe, principalmente aquilo que já se sabe do orçamento, do orçamento de Estado, do programa do governo para ainda falta do programa do governo que está a ser apresentado no Parlamento. Bem, eu estava secretamente desejosa que o Manuel acabasse a sua intervenção e não chamasse em momento algum que o que aconteceu foi um diálogo, porque não foi. Nós não podemos chamar ao que aconteceu um diálogo. Isso não é arrogância da nossa parte, até porque é uma coisa é uma queixa que tem sido transversal a alguns partidos, portanto também não se podem queixar que é o PS. Mas convenhamos que pegar no programa eleitoral dos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República e escolher à la carte as medidas que melhor lhe aproverem não é propriamente um diálogo. É uma tentativa de dar um roçado para ver se a coisa passa. Eu, na semana passada, recordei aqui que no dia 10 de março, Pedro Nuno assumiu que seria oposição e, portanto, não seria um problema à entrada de funções do novo governo da AD.
até o momento mantém-se, ajudou a desbloquear uma situação que não foi iniciada por ele para a eleição do Presidente da Assembleia da República, e mesmo assim a arrogância continua. Quando falámos aqui sobre a tomada de posse do novo governo, alertei para a arrogância que se sentia no discurso de Luís Montenegro, que tem toda a legitimidade para formar governo, ninguém lhe disse que ele não tinha legitimidade, mas também convenhamos aqui uma coisa. A mudança que a Aliança Democrática diz que existe em Portugal não é assim tão expressiva. Convenhamos que tivemos 15 dias à espera do resultado final das eleições. E, portanto, isso já é um dado indicativo de que a mudança não foi assim tão expressiva como se quer vender. Mas o Luís Montenegro, a Aliança Democrática, venceu as eleições e, portanto, tem toda a legitimidade para formar governo. Mas não acho, pessoalmente, que o caminho seja continuar com este discurso arrogante e de quase vitimização, de que não nos querem deixar trabalhar, ou então utilizando o discurso de Cavaco Silva, deixem-me trabalhar, mas utilizando isto como quase, porque se vocês não fizerem, o governo vai abaixo, vocês não vão aprovar, vamos ter instabilidade. Portanto, há aqui a puxar um bocadinho a barra e a esticar um bocadinho a corda, julgo melhor expressão. O problema é que quando a corda parte, pode partir para qualquer um dos lados. E os mais recentes estudos de opinião dizem que nem os próprios portugueses têm confiança na durabilidade deste governo, nem da estabilidade que este governo possa trazer ao país. Em relação ao programa em si, como é expectável, é o programa da Aliança Democrática, nem eu esperaria que fosse uma coisa diferente. Um partido, quando se apresenta a eleições, tem um conjunto de propostas e, portanto, se chega a formar governo, tem que as trazer para cima da mesa. Acontece que é um programa vago, não concretiza. O cenário macroeconómico não existe, talvez motivado pelas notícias que vieram de Bruxelas. Não foi, mais uma vez, negociado com os outros partidos, portanto não existiu diálogo. Fala da privatização da TAP, não explica como. Fala do programa de emergência de saúde. A única coisa que se consegue tirar dali é que talvez se vão socorrer mais dos privados e, portanto, não consigo sequer perceber o que é que são as prioridades do governo. Ok, baixar o IRS, já percebemos. Eu também ouvi o Luís Montenegro dizer em fevereiro que a primeira coisa que faria quando chegasse ao governo era, em matéria de imposto, a primeira coisa que fez foi alterar um logótipo. E, portanto, quero também, em nome da Juventude Socialista, porque acho que isto também é preciso ser dito, porque infelizmente o PS não ouviu a JS como deveria ter ouvido. Há 4 anos que a Juventude Socialista defende a garantia pública para viabilizar o financiamento bancário na totalidade do preço da aquisição da primeira casa por jovens, e o PS infelizmente não seguiu com essa proposta. A AD seguiu. Fiquei francamente satisfeita. Fiquei também francamente satisfeita com a isenção do IMI e do imposto de selo, porque efetivamente isso faz uma diferença brutal para um jovem que se está neste momento a querer querer emancipar, e a compra da casa é uma barreira também para essa emancipação. Mas há aqui também, por exemplo, o acordo de rendimentos que foi assinado pelo governo do PS já previa até 2027 o salário médio nos 1.750 euros. A visão que a Aliança Democrática tem é um bocadinho mais redutora do que essa, não é? Ou é um horizonte mais além. Portanto, fica aqui um bocadinho este amargo de boca, não é? O que é que são aqui estas prioridades? Abana-se aqui com algumas propostas do PS em matérias estão a falhar agora a palavra, mas naquela proposta que eles têm para deduzir a compra do... Empresas, exatamente, Manel, obrigada. Essa proposta que está no nosso programa, mas depois volta-se a falar do IRC. Desculpa, era a única proposta do PS sobre o IRC e que foi adotada só para... Pronto, mas fala-se em matéria de IRC, quando Pedro Nuno já explicou que 20% das empresas é que pagam aquilo. Portanto, não consigo neste momento dizer que estou satisfeita. Também ele saiu ontem, é um documento relativamente extenso, como é normal, e é preciso também avaliar, e é por isso que estes 2 dias, que são 2 dias por isso mesmo, servem também para esmiuçarmos aqui um bocadinho isto. Fiquei francamente satisfeita, pode-me parecer a mim um bom sinal,
que o próprio ministro que está responsável pela pasta dos fundos europeus, que não tem pretensão em alterar o PRR, tem a pretensão em executá-lo. Isso também era um desígnio do próprio Partido Socialista, do governo do PS. Vejo com bons olhos que continua como uma prioridade do governo, mas ainda fica aqui muita coisa por explicar e é preciso que este programa seja mais concreto. Não é só alertas, é preciso ação. Estamos em estado de graça, eu reconheço este estado de graça, não sou como algumas pessoas que já querem resolver o assunto sem dar a mínima oportunidade. Portanto, se deram um estado de graça ao PS, também acho legítimo que o deem à Aliança Democrática, mas não nos façam reféns na nossa própria oposição, porque também não acharia justo que o PS, no caso inverso, pedisse isso mesmo, porque também é importante relembrar que Luís Montenegro, até na própria campanha interna com o Paulo Rangel, criticava, porque o Paulo Rangel não dizia logo que se fosse ele votava contra aquele orçamento. O PSD chumba 9 orçamentos do Partido Socialista, diz que chumbava sem sequer o conhecer, porque já sabia que não iria concordar com ele. Portanto, há aqui muitas incongruências que depois o peixe morre efetivamente pela boca. Muito bem, quem não deu o estado de graça ao governo foi o PCP, que mesmo antes de conhecer o programa anunciou logo que ia apresentar uma moção de rejeição. Exatamente, eu já tinha trago aqui que o PCP não desconhece a política do PSD, muito menos da AD, e que seria, né, genuinamente oposição e que apresentaria a moção de censura, como obviamente se verifica agora. E parece não, é evidente que essa análise não está distante da verdade. O que acontece é um prosseguimento da própria política do PSD e do CDS da época da Troika. Aqui, parece que o assunto que está em voga é o programa no geral. Então, posso tocar em várias áreas. Sim. Ainda vem aqui, não só no programa, mas nas falas do Montenegro, né, do PSD, aquela narrativa falaciosa que vai relacionar a produtividade com os salários, sendo que os salários, nesse tempo todo, nesses últimos anos, não têm acompanhado o aumento da produtividade. Na verdade, o que tem acompanhado tem sido o capital e os lucros. O salário mínimo nacional, a única intenção presente parece ser de somente o seu aumento para 1.000 euros, apesar da reivindicação dos trabalhadores e dos sindicatos serem para 1.000 euros agora, a intenção parece ser em 2028, apesar da Espanha já poder praticar esses 1.000 euros agora. E o que a gente tem é essa instrumentalização, principalmente nas falas, e tem sido na campanha inteira e bem antes, desde sempre, a instrumentalização dessa conversa que não pode subir o salário mínimo porque senão vai ficar perto do salário médio. Só que a questão é, o salário médio cresce ou pela unidade dos trabalhadores, pela sua força, ou pela vontade do patrão. O PCP bem apresentado na Assembleia da República consecutivamente, né, a eliminação das normas gravosas da legislação laboral e, nomeadamente, o fim da caducidade da contratação coletiva, né, em que os trabalhadores podem, né, estabelecer uma convenção celebrada em que podem ter ali, né, o intuito de definir as condições de trabalho, né, e, nomeadamente, o aumento do seu salário. E nossa proposta pelo fim da caducidade da contratação coletiva vem sido chumbada aqui por todos os partidos aqui presentes, apesar de ser uma reivindicação justa dos trabalhadores. E o que parece aparecer aqui é uma revisão da legislação laboral, não no sentido de eliminar a sua precariedade, a sua gravosidade, mas sim, né, aqui de beneficiar os grandes grupos econômicos. Aqui até uma coisa, nós temos aqui, eu acho que foi tocada aqui uma questão interessante, a questão da RC. 90% do tecido empresarial português são de microempresas. A grande maioria das empresas aqui em Portugal nem sequer pagam IRC. E o que o governo propõe, e até aqui pegando, né, uma proposta que foi totalmente desenhada pela CIP, né, Confederação Empresarial de Portugal, né, o aumento da produtividade através da isenção de contribuições e de impostos sobre o prêmio de produtividade por desempenho no valor de até 6% da remuneração atual, né, resumidamente é um 15º. E a diminuição da carga fiscal sobre as empresas. A carga fiscal que vai ser diminuída sobre as empresas vai ser sobre as empresas ricas e não sobre a grande maioria que nem sequer consegue pagar. E essa questão do prêmio, né, do 6% do 15º, é um mero bônus que é adicionado, né, à remuneração dos trabalhadores, sendo que o que se exige é o aumento salarial para agora. E até aqui uma questão muito concreta. Essa questão da produtividade, dos núcleos, dos salários, né? Aquela questão até que os salários pesam muito nos custos da empresa. Aqui dados muito concretos da Central de Balanço do Banco Português. O peso dos salários nos custos das empresas não financeiras, isso em 2021, são 18,2% das despesas totais. Não é nem 20%.
a questão de 2016, esses dados agora para as micro, pequenas e médias empresas não passam dos 17%. Ou seja, não são os salários aqui e o seu aumento que vai ser gravosa para as empresas. E até aqui uma questão. A gente teve o aumento de 3% do cabaz alimentar, e mais 6% com o fim do IVA zero. Né? Essa ilusão aqui de que se reduz o preço através da redução do imposto, e não é isso que acontece. A gente teve um aumento de mais 4,6% nas telecomunicações e só um aumento de 7,9% no salário mínimo nacional. Enquanto, isso daqui para 2023, os principais bancos privados em Portugal acumularam lucros de 3,1 mil milhões de euros, fecharam o ano com esses 3,31 bilhões de euros. Né? O Jerônimo Martins encerra 2023 com lucros de 756 milhões de euros, ou seja, o que dá uma subida de 30% para o ano passado, e a Sonai encerra 2023 com 357 milhões de euros. E eu me questiono, né, aqui, por que o que incide, né, e o que agrava aqui a inflação, né, é o dispêndio da população e não esses lucros gigantes, né, inclusive aqui da banca financeira, e que acaba legitimando aquele discurso que é a necessidade das taxas de juros. E taxas de juros que contribuíram imenso para esses lucros desproporcionados da banca financeira aqui em Portugal. E até uma questão aqui, se a gente tem todos esses lucros, por que esses lucros não são utilizados, né, para arcar com o aumento do salário mínimo, que é o que se exige, que é o que se precisa, né? Infelizmente, o que o novo governo pretende garantir, e que sempre foi a sua intenção, foi esses lucros obscenos, né, dos grandes grupos econômicos. E também na questão da habitação é a mesma coisa, nessa mercantilização, né, que pegando nomeadamente dos imóveis e solos públicos devolutos, né, ou subutilizados, essa mercantilização que não vai ter teto de rendas, essa criação de um regime temporário de eliminação ou redução de impostos, ou nas obras de construção, ou reabilitação de imóveis destinados à habitação permanente, né? Ou a criação de programa de parcerias público-privadas para a construção de reabilitação em larga escala, ou a isenção de IMT, isso aqui, no fundo do fundo, não garante nada para a população. Porque me diz, pode falar com estudantes à vontade na universidade, ou não só estudantes, mas muitos jovens. Nenhum deles vai falar que o problema principal deles na compra da habitação, que já é uma consideração absurda considerando os preços de hoje em dia, muita pouca gente considera comprar casa hoje em dia por causa disso. Também está... O quê? O arrendamento também está... Sim, o arrendamento ainda é pior. Mas eles são forçados a arrendar porque não dá para comprar. E a renda não tem teto de preços, então muito pior. O que acontece não é que eles vão falar, não, o IMT é muito alto. Porque nem sequer o IRS, aqui falou do IRS jovem. O IRS jovem não incide sobre a maioria dos jovens, porque ele nem sequer tem rendimento suficiente para ser tributado. A questão aqui não é o imposto, né? A questão aqui é o salário. E até isso que eu citei aqui, essa redução ou eliminação de impostos para empresas que tendem a construir. Isso daqui se resume só a bolas fiscais para privados que tendem a construir e mercantilizar aqui o quadro habitacional. Gabriel, vou ouvir continuando a ronda, vou ouvir o Manuel Barbosa sobre enfim, estas considerações feitas pelo Gabriel, e que têm a ver com esta questão dos salários indexados à produtividade, e com o Governo também já a anunciar que pretende revisitar a agenda de trabalho. Sim, é natural que o PCP tenha um entendimento económico diferente do nosso. O PS é um partido amigo das empresas, amigo do investimento. Aquilo que é necessário para que os salários aumentem e para que os salários acompanhem o aumento da produtividade é que a economia cresça, é que as empresas tenham condições para crescer. Não, nós não somos contra isso. Não somos contra empresas, queremos só que os trabalhadores tenham condições de vida. Sim, mas a redução do IRS é uma medida exatamente para incentivar o investimento e fazer a economia crescer. Tal como o IRS só incide sobre os grandes ricos. O IRC, a redução do IRC. O IRC também. Sim. Incide sobre as grandes empresas. Quer dizer, o IRS não, desculpa, mas o IRC incide sobre os grandes ricos. Mas também tem o efeito de atrair investimento para a economia portuguesa. Investimento? Sim. Investimento, você pode até falar. Esses lucros obscenos foram fruto de investimento. Mas a população ganhou com isso? O salário não aumentou. Lá está, poderá aumentar no futuro, tal como a redução... Mas não aumentou e os lucros aumentaram. Tal como a redução do IRS também é uma medida que dá mais rendimento disponível às famílias portuguesas. Sobre a habitação, sobre a habitação, dizias, por exemplo, falavas na questão da compra da casa, que tens razão, que é uma perspectiva pouco realista para a maioria dos jovens hoje em dia. Por isso mesmo é que a medida que o PS propõe e que a JS também já propunha, do financiamento a 100% das casas, é importante, porque há uma diferença grande. A grande dificuldade para os jovens na compra da casa não é que muitos deles até poderiam pagar a prestação. A grande dificuldade é que não têm poupanças acumuladas para dar a entrada.
o financiamento a 100% é exatamente uma medida no sentido de resolver este problema e no sentido da equidade social, de garantir que os jovens podem pagar a casa não dependendo de se os seus pais têm dinheiro ou não para os ajudar nessa questão. Além disso, há uma série de outras medidas que são bastante diferenciadoras na visão que o PSD e que o PCP têm, uma série de outras questões. A medida, por exemplo, o acesso universal e gratuito às creches, por exemplo, que está no programa deste governo, era uma medida que o PS já tinha proposto na legislatura anterior, que anunciou, ou proclamou, e que na verdade não se realizou. Na verdade, a maioria das creches onde as pessoas tentavam inscrever os filhos não tinham vagas suficientes para acolher as crianças todas. O programa do PSD, livre de dogmas ideológicos da esquerda, acolhe estas crianças em creches do setor público, do setor social e do setor privado. Que é um dogma. A criação de uma rede pública de creches é um dogma. Não é a criação de uma rede pública. A gente quer que as pessoas tenham dinheiro que tenham possibilidade para acessar esse serviço. E enquanto o serviço é privado e depende do teu bolso, vai ter essa dificuldade. Até porque se você aumentar o investimento, né, se aumentar aqui o acesso das empresas, até de internacionais, vamos botar aqui a FASEC, né, a sua privatização, sim, a Mutares engoliu aquilo. Os lucros que tiveram daquilo, os lucros que tem de todas as empresas aqui em Portugal, não vão para os trabalhadores. Não. Eles não têm acesso ao serviço privado, porque eles têm que pagar. Ao invés de criar uma rede pública de creches aqui, uma rede pública de habitação, investir no SNS público, a gente tem aqui a focalização do serviço privado. Mas enquanto não há possibilidade de construir uma creche pública suficientemente grande para receber todas as crianças, não vamos deixar de utilizar os meios instalados que já existem no setor privado, no setor público, porque não existem. Com esses lucros todos, por que não tributa? O Estado não tem financiamento, porque tributando desafastávamos o investimento e a economia entrava em recessão. O dinheiro vai para o bolso dos ricos, dos capitalistas, eles ganham lucros com isso. O lucro não é um investimento estatal, o lucro vai para o bolso da pessoa, o lucro não vem para a economia, não é liquidez, não vai para o trabalhador. E afastando esse investimento, essas empresas fugiam para outros países e as trabalhadoras ficavam sem emprego. Que não tem investimento. É verdade. É lucro, lucro não é investimento. Tal como nas creches, também nas residências universitárias, o PSD, no programa do governo, não tem medo de usar a capacidade instalada já existente de residências universitárias pertencentes a privados. Tipo a Índia. Como? Tipo a Índia. Ninguém mora na Índia porque são 450, 600 euros. Exatamente, e se tiverem apoios públicos para viver lá, têm acesso a essas residências a preços acessíveis. Tanto que eles têm acesso porque você não apoia o aumento do salário mínimo. Porque muitos jovens... O aumento do salário mínimo está no programa do governo, isso não é verdade. Sim, só em 2028. Não é só em 2028, é até 2028. Mas tem condições agora, porque aumenta para 1000 agora. A questão é essa, porque não há condições neste momento, não há condições para um choque económico como o PCP está. Não há condições económicos para um choque como o PCP está a propor. Clara Almeida quer contribuir para isto. Falou-se aqui, eu queria ressaltar o IRS, porque efetivamente uma baixa no IRS significa um maior rendimento líquido ao final do mês para as famílias portuguesas. E queria também falar que neste momento, 1 em cada 3 jovens imigra para o exterior e vai à procura de condições melhores, países onde pagam menos impostos, onde conseguem aumentar a sua taxa de poupança. Portugal tem uma das taxas de poupança mais diminutas de toda a União Europeia. A maior parte das famílias em Portugal gasta o seu dinheiro em consumo. Então, a baixa de IRS é sim uma medida positiva, permite às famílias terem uma maior folga orçamental. E também falar aqui do IRC, a baixa do IRC também permite que outras empresas se possam fixar em Portugal. Muitas vezes os jovens imigram para fora para trabalhar em empresas multinacionais ou outras grandes empresas porque não têm essa capacidade de fazer isso aqui. E ao baixar o IRC, permitimos que empresas se fixem em Portugal para que os nossos jovens possam trabalhar aqui. E o discurso do PCP do repúdio às empresas, as empresas são quem cria riqueza e quem cria emprego. Quem cria riqueza são os trabalhadores, não a empresa. Exatamente, e eles não recebem pelo seu trabalho? Sim, recebem muito mal pelo seu trabalho. Criam a riqueza e não ficam com a riqueza. Mas o aumento dos salários não pode ser por decreto. O aumento dos salários tem de ser através dos impostos, a diminuição dos impostos, de modo a conseguir aumentar o seu rendimento líquido ao final do mês. Ok, imposta então os grandes lucros. Pronto. Tributa. O PSP já tem proposições. Voltamos ao mesmo tema, mas sim. Pronto. Mas, sim, o objetivo... Quer dizer, ainda é o programa do governo. Mas, Inês. Eu confesso que estou a gostar tanto deste novo lugar da oposição.
Não, mas é Mas há assim. problemas que vêm do governo. Há problemas que vêm daqui, mas lá está. E que o PS podia ter resolvido enquanto. O PS podia ter resolvido, mas lá está. Eu lembro-me de um programa em que eu estive aqui, em que nós falámos sobre a habitação estudantil até, em que já os processos de licenciamento, toda a burocracia que existia aí, todos os prazos que têm que ser cumpridos, não nos permite ter uma bala de prata para agora tirar uma semente e nasce uma habitação estudantil, não é? E, portanto, o mesmo problema aqui, eu percebo o argumento do Manel, era o mesmo argumento que nós tínhamos, porque nós aplicámos a medida da gratuitidade das creches, não tínhamos era oferta de creches para suprimir todas as pessoas que precisavam disso, e portanto era preciso também dar tempo para que as coisas acontecessem. Eu acho que o PS, e acho que podemos quase todos concordar aqui, o PS também não tem nenhum problema ideológico com os privados. Acredita num modelo diferente, mas também nunca os recusou determinantemente, como outros partidos o fazem, e é legítimo, cada partido tem as suas ideias. O problema que o Manuel enfrentou aqui em relação ao salário com o Gabriel, não neles especificamente, mas os dois partidos, foi o mesmo também que o PS enfrentou quando o PCP também não percebeu porque é que o PS não aumentou logo o salário mínimo. Nós percebemos na hora. Pois, não quiseram taxar os lucros. Parece que continuam sem conseguir perceber, porque é assim, efetivamente, desde 2015 o PS conseguiu um aumento de 62% do salário mínimo. Não se pode, tal como a Clara disse, aumentar por decreto e esperar que as coisas corram bem. Essa instabilidade que se cria no tecido empresarial, que também é muito importante. Portanto, eu acho que todos temos que concordar aqui que o tecido empresarial é uma parte estruturante da sociedade portuguesa e que traz também benefícios para a sociedade portuguesa. Não se cria efetivamente por decreto, mas acho que os três já fizeram aqui um debate muito bom. Eu queria só culminar aqui com uma ou outra proposta que o PSD foi buscar à la carte ao programa do PS, que eu vejo com bons olhos que lá esteja. Já falámos aqui em matéria de IRC, reduzir a 20% das tributações autónomas sobre viaturas de empresas, a promover a qualificação e capacitação dos dirigentes e trabalhadores da administração pública, garantindo a formação e reforçando o papel do Instituto Nacional da Administração. O aumento da abrangência do Porta 65 também é uma das bandeiras da JS que infelizmente não foi alcançada da maneira como nós gostaríamos neste pacote de Mais Habitação. O lançamento de uma Estratégia Nacional de Armazenamento de Energia até 2026, acelerando o investimento na capacidade de armazenamento do país, poderá ser feito através de baterias associadas a parques eólicos e fotovoltaicos. Acho que este caminho também desta transição verde, deste combate às alterações climáticas, foi um ponto fundamental no governo do PS, que foi também elogiado por diferentes partidos, e portanto também reconhecer aqui o papel que Duarte Cordeiro teve neste ambiente, e espero que a nova Ministra do Ambiente, que já teve pastas difíceis no Parlamento Europeu relacionadas com este tema, que consiga prosseguir também aqui. O disponibilizar aos portugueses que se encontram no estrangeiro os sistemas de acesso a serviços públicos por videoconferência. Nós temos uma diáspora enorme e infelizmente eles não conseguem vir aqui a Portugal resolver, tanto para estar com a família como para resolver os problemas que têm, e portanto é sempre difícil eles virem aqui, e podia estar aqui a falar de muitas outras, mas vamos aguardar para ver a aplicabilidade destas medidas e ver o que é que segue daqui para a frente. Muito bem. Clara, não sei se... sim, eu queria, no seguimento do que a Inês estava a dizer, que aumentar o salário por decreto seria a destruição das pequenas e médias empresas que não têm capacidade para pagar os salários. Acabei de dizer que não passa 17% do peso dos custos totais deles. Não é isso, nem o maior. Mas isso também depende muito da empresa e da atividade da empresa. Isso são dados gerais. Das empresas de Portugal, tecido empresarial. Cada empresa, cada setor e cada indústria é diferente na sua atividade. Então a grande maioria é tipo 14% e uma é mais? Isso tem de ser estudada individualmente e não na sua generalidade. Isso é um dado do Banco Português. Ok. Manuel? Eu concluiria voltando um pouco à pergunta que o Rui tinha feito sobre a questão dos meios parlamentares, e até um comentário que a Inês fez sobre esta questão. Naturalmente o PSD lidera neste momento um governo minoritário. O PCP, o Partido Socialista, aliás, é o líder da oposição, um papel que nós respeitamos e é natural que o tenha. Aquilo que o PSD mostrou na forma como fez o seu programa de governo e como incluiu os outros partidos foi, por um lado, que está legitimado pelo voto para implementar a sua visão para o país, e por outro lado, que é possível negociar com todos os partidos, todos sem exceção, tema a tema, assunto a assunto.
aquilo que estamos a falar não é uma questão de política, isso nem é uma questão de arrogância, é o funcionamento de uma democracia parlamentar. Em cada tema procura-se uma maioria. Coisa que de resto já não é nova. Os governos minoritários de António Costa negociavam assuntos socioeconómicos com os partidos à sua esquerda e assuntos europeus e assuntos de política externa com o PSD. É natural, é assim que funciona uma democracia parlamentar. E assim que funcionará nos próximos 4 anos. Tinha sempre o respaldo de haver uma maioria de esquerda, apesar de tudo. Em situação de... Naturalmente, e como este Em programa situação mostra, de maior aflição de entendimento, havia sempre a possibilidade de acordo com os compromissos que foram estabelecidos, pela chamada geringonça, havia sempre a possibilidade de conseguir fazer aprovar aquilo que eram outras decisões políticas. Gabriel, para terminar também, 2 minutos. Sim, vou ser sucinto aqui. Só tocando uma coisa, mas não vou entrar muito. Mas uma questão que a Clara estava a levantar e que tem a ver com o salário mínimo, enfim, terá que ser uma decisão tomada tendo em conta também as características das empresas. Como ela estava a dizer, nem todas as empresas são iguais. Claro. Mas e quando falamos do salário mínimo, tanto falamos do salário mínimo para o setor da indústria, como falamos para o setor dos serviços, para os estabelecimentos comerciais. E sabemos que há muitas lojas que se calhar não têm condições de poder acompanhar determinadas subidas dos salários mínimos e outras empresas mais pequenas. Sim, claro. Assim, só entrar na questão disso. Ainda assim, estabelece aqui o facto de que, de dado concreto, a grande maioria das micro, pequenas e médias empresas, o salário não lhes é o fator que mais incide nas despesas totais. O aumento do salário não é de todo esse problema. Outra questão, o PCP não é em si contra as empresas, o PCP é a favor que os trabalhadores que criam a riqueza, que possibilitem, que tenham esses lucros recordes, né, que eles recebam, né, fiquem com essa riqueza. Não é o que ocorre, muito evidentemente, pela discrepância do salário mínimo frente a esses lucros. Eu acho que uma questão aqui, que é enquanto a gente continua aqui, nessa política de austeridade, desmantelamento dos serviços públicos, de sucateamento da produção nacional, até na questão da energia aqui do país, a própria produção energética é submissa ao internacional, de injustiça fiscal, de benefício ao capital, a gente ainda tem questões e factos e realidades muito amedrontadoras que não vão ser enfrentados por esse governo. Metade dos alunos pobres, tiveram a oportunidade de ver isso, não entram na universidade. Assim, a maioria dos jovens recebe menos de 1.000 euros por mês e trabalha 36 horas por semana. Em 2022, essa metade trabalhava 35 horas e ganhava até 725 euros mensais. E enquanto é focada pela comunicação social, e até algo que foi tocado, a alteração do logótipo do governo, né? Centenas de trabalhadores estão a ser despedidos no que é a EFASEC, fruto da sua privatização, em que a gente tem aqui relato de 90 trabalhadores que receberam notificação de despedimento, simplesmente porque agora Mutares não quer arcar, né, com esses quadros de trabalho aqui. E isso é um problema que o PCP e a CDU, enquanto oposição, e genuína oposição, vai enfrentar com uma moção de censura, né, que nomeadamente é o programa, e não só, né, de canto, até como o partido aqui que estava com a maioria absoluta no governo antigo, estava se rogando aqui de ser oposição central, não vai apresentar uma moção de censura. E pronto, é aqui uma questão de que nas questões essenciais todos se juntam aqui, e a CDU não vai se juntar. E é isso, pronto. Inês, o PS coloca fora de questão nesta altura, não é? Já foi como mais é óbvio, explicado. nós temos que ser conscientes com o que estamos a trabalhar. Se a esquerda não tem maioria, vai apresentar uma moção de censura para depois acontecer o quê? Eu acho que as pessoas têm que ser conscientes com o que estão aqui a dizer e com os efeitos que isso pode ter para um país em que enfrentamos daqui a menos de 2 meses umas eleições europeias, daqui a menos de daqui a um ano, eleições autárquicas. Há prioridades que têm que ser tem que ser dada paz e estabilidade aos portugueses. Quero agradecer a vossa presença aqui no Ideias com J, o Gabriel Castro da JCP, a Clara Almeida da Iniciativa Liberal, a Inês Rodrigues da Juventude Socialista e o Manuel Barbosa da JST. Recordo que este programa fica disponível no Facebook do Jornal Correio de Mim e pode ser novamente escutado no sábado entre as 9 e as 10.